querido aluno, querida aluna. Vamos então para a nossa aula de número 3. O objetivo principal dessa aula é ensinar você algumas ferramentas que tornará a sua produtividade na codificação HTML muito mais eficiente. Vamos então para a tela do computador para que nós possamos ver isso na prática. Você está vendo aí, então, a pauta dessa aula de número 3, que é 1. Dar algumas dicas para você de estudo e também de melhor organização. Eu vou fazer com vocês o download desses programas, que é o Notepad++ e o Sublime Text, e vou explicar para você como fazer a instalação. E também nós vamos testar aqui na prática a utilização desses dois softwares para que você possa escolher qual é mais adequado para você, ok? Vamos lá, então. A primeira dica que eu vou dar aqui para você hoje é sobre fazer anotações. Eu acredito que quando você faz anotações do que você está aprendendo, fica muito mais fixado na sua memória. O que você está vendo aí é uma foto do meu caderno que eu utilizo para fazer as anotações de tudo o que eu estou aprendendo. Então fica aí a dica para você também ter um caderno para este curso. A segunda dica é sobre organização de arquivos no seu computador. Aí eu mesmo aqui, eu tenho uma pastinha no meu computador, onde eu coloco todos os arquivos deste hipercurso. Como você pode ver na tela, eu tenho a pasta aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e todas as demais, onde eu coloco os arquivos HTML, os arquivos CSS, os arquivos em PowerPoint, quando tem, os arquivos em PDF e também as anotações que eu faço a respeito de cada aula. Então, eu sugiro que você também faça essa organização, porque lá na frente, numa aula futura, você vai precisar de algum código que você aprendeu lá atrás, e se você tem uma organização eficiente, você consegue encontrar mais rapidamente aquele material. A terceira dica é sobre nomes de arquivos. Eu recomendo que você adote o padrão mais simples possível. Ou seja, nunca utilize letras maiúsculas, nunca coloque espaços quando tem duas palavras e também não utilize acentuação como C cedilha, til, agudo, circunflexo. Aí eu tenho para vocês alguns exemplos de nomes de pastas e de arquivos que eu recomendo que vocês adotem, certo? Bem simples, sem letra maiúscula. Se você precisar de algum espaço, ao invés de espaço, você coloque o tracinho, né, o sinal de menor, o hífen, tá bom? É a minha recomendação, tanto para nome de pastas, como também para nome de arquivos, ok? Combinado? Beleza. Seguindo essas dicas, eu acredito que você vai ter um aproveitamento muito melhor dos estudos aqui no hipercurso. Vamos então para o conteúdo principal desta aula de número 3, que é sobre editores de código. Editores de código nada mais são do que editores de texto. E principalmente quando nós falamos de HTML, é tão simples essa linguagem que não é necessário um programa muito avançado. O que eu vou mostrar aqui hoje para vocês são programas bem simples, mas que ajudam por demais a você programar em HTML e depois, é claro, também em CSS. Eu até recomendo fortemente que você utilize uma dessas duas ferramentas, porque elas são eficientes e elas são simples, porque elas não trazem um monte de opções que eventualmente pode confundir caso você esteja aprendendo, ok? Como eu disse na primeira aula, você até pode usar o bloco de notas, mas é uma ferramenta tão rudimentar que vai te trazer bastante dificuldade. E é por isso que eu vou indicar essas duas ferramentas aqui hoje. A primeira ferramenta que eu vou recomendar é o Notepad++. Eu vou te ensinar agora aonde você vai encontrar essa ferramenta e depois vou te dar uma breve explicação de como você faz a instalação e depois nós vamos fazer aqui na prática, ok? Bom, para você fazer um download dessa ferramenta, você vai abrir aí, então o seu Google Chrome, pode ser, e vai digitar aí no seu navegador Notepad++. E vou colocar aqui também site oficial, para que você baixe de um local seguro. Você vai clicar aqui na primeira opção, notepad++.org. Aqui tem uma breve explicação da ferramenta, mas você já pode clicar aqui em Downloads. E aí você, claro, vai baixar a última versão do Notepad++. Você vai clicar aqui e depois em Download.
ok? É uma ferramenta muito leve, então vai levar apenas alguns segundos para você fazer o download. A hora que você terminar o download, você vai procurar aonde ela está no seu computador, você vai dar 2 cliques em cima do executável, o Windows provavelmente vai pedir alguma autorização, e aí a instalação é bem simples na verdade. Basta apenas você clicar no botão próximo, eu concordo, próximo, próximo, próximo e concluir, ok? Quando você terminar a instalação, você vai encontrar aí no seu Windows, lá no menu Programas, eu vou colocar aqui Notepad++, e aí quando eu clicar, vai aparecer essa tela aqui, certo? Aqui no Notepad++, nós vamos então digitar as nossas tags HTML. Então vamos lá, ó. Abre aqui HTML, fecha o HTML e eu já vou fechar aqui o meu HTML. Você já pode notar que quando eu coloco uma tag, depois ele sugere quando eu vou fechar. Então, ó, /head. Então, ele dá uma sugestão. Agora eu vou abrir o meu body e eu também vou fechar o meu body. E agora aqui, dentro da seção head, eu vou colocar a tag title. Vou colocar aqui aula 03 e vou fechar a minha tag title. Até aqui não mudou muita coisa do bloco de notas, correto? Bom, vamos salvar então esse arquivo? Eu vou clicar aqui em arquivo, salvar, ou poderia também clicar diretamente no disquete que tem ali no menu, certo? Eu vou procurar aqui a pasta onde eu estou guardando os meus arquivos, eu vou colocar aqui na pasta curso HTML CSS, vou colocar aqui na aula de número 3, vou mudar aqui o tipo de arquivo, ó, e vou colocar HTML, que no caso é Hypertext Markup Language File, ok? E aí aqui no nome do arquivo eu vou colocar teste-notepad, certo? Notepad.html. Do mesmo jeito que eu ensinei você lá na segunda aula, tá bom? E agora eu vou dar um Enter. Olha o que vai acontecer agora com o nosso editor de código. Ele vai colocar as tags na cor azul. E o que for texto, ele deixa na cor vermelha. E depois, futuramente, vai aparecer uma outra parte do nosso código que vai ficar em cores diferentes, ok? Então, isso aqui já ajuda demais. Por que que ajuda? Se porventura você escrever alguma coisa errada na tag, por exemplo, você consegue visualizar através da cor que alguma coisa ali está errada, certo? Se você não escrever corretamente o nome da tag, ela não vai ficar na cor azul, ok? Vou colocar agora então um parágrafo. Vamos lá. Vou colocar aqui, testando o Notepad++. E aí eu vou fechar a minha tag P. E aí você pode ver que as tags HTML ficam na cor azul e o conteúdo, o texto, fica na cor preta, certo? Então eu vou salvar aqui, tá salvo, dei Ctrl S. E agora se eu abrir aqui a minha pasta, aula 3, eu tenho aqui o arquivo Notepad++. Se eu der 2 cliques, ele abre aqui o nosso arquivo normalmente, igual nós aprendemos na aula de número 2, porém agora nós temos uma ferramenta que nos oferece mais recursos, ok? Essa então é a primeira ferramenta que eu recomendo que você utilize para começar a fazer os seus primeiros códigos HTML, ok? A segunda ferramenta é o Sublime Text, que é essa que eu vou mostrar aqui agora na tela. O Sublime Text é uma ferramenta um pouco mais elaborada, um pouco mais sofisticada, e aí eu vou ensinar você então a fazer o download dessa ferramenta e inclusive vou te dar aqui um link para que você acompanhe um tutorial de instalação e configuração dela, tá bom? Para baixar, o que você vai fazer? Abre aí o seu Google Chrome, o seu navegador, você vai abrir então o seu Google e vai colocar aí, ó, Hyperbytes, e vai colocar Sublime Text. Eu vou deixar aqui também o link aqui na plataforma para vocês, tá bom? Aí você vai dar um Enter e o primeiro site que aparecer, você pode clicar aí e nesse link você tem aí um tutorial de instalação do Sublime Text, ok? Então você vai ver aí um pouquinho sobre a ferramenta e já vai ter aqui um link do site oficial. Eu vou clicar aqui, vai abrir numa outra tela, certo? E aí eu vou clicar aqui em Download for Windows.
Essa ferramenta é um pouquinho mais sofisticada, um pouquinho mais pesada, mas também não é um absurdo, vai levar aí alguns segundos para realizar o download. E aqui nesse link que eu pedi para vocês entrarem, tem um tutorial ensinando passo a passo a fazer a instalação. Então você vai ver aqui aonde você faz o download, igual eu já mostrei, vai ter aqui as telinhas de install, porque é em inglês, né? Aí tem aqui várias coisas de instalação, ok? Mas a instalação é muito simples também. Basta você ir lá na pasta de downloads, dar 2 cliques no executável, vai aparecer lá as telinhas pedindo autorização, você vai dando next, 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 e eu concordo, etc. E aí depois, ao final da instalação, será possível você utilizar o Sublime Text, ok? Aí então, para utilizar o Sublime Text, você vai procurar aí no seu Windows por Sublime Text. E aí aparece lá, essa aqui é a tela do Sublime, certo? Muito provavelmente, quando você fizer a instalação, vai aparecer uma tela escura, porque é a visualização padrão do Sublime. Inclusive, se você observar no tutorial que eu te mostrei, você vai ver lá que está uma tela escura, ok? E aqui no Sublime Text funciona bem parecido. Vamos lá então testar ele para ver se você gosta dessa ferramenta. Vou digitar aqui HTML, vou fechar já o meu HTML. Eu sempre dou essa dica para você nunca se esquecer de fechar a sua tag. Aí eu vou colocar aqui agora o head, já vou fechar também o meu head, eu já estava esquecendo de fechar. Aí eu vou abrir o meu body e também já vou fechar o body. Também, da mesma forma, vou colocar aqui a tag title, vou colocar aula 03 e vou fechar a minha tag title. Até aqui também não mudou muita coisa do bloco de notas. Porém, se eu vier aqui em File, Save, vou salvar lá na mesma pasta, área de trabalho, curso de HTML e CSS, aula 3. Agora eu vou colocar teste-sublime.html. Olha lá, da mesma forma, as nossas tags ficaram com uma coloração diferente, ok? E aqui, o texto, o conteúdo, fica na cor preta. Vou colocar aqui também um parágrafo, vou abrir aqui um P, vou colocar aqui, testando o Sublime Text. E vou fechar o meu P. Você vai observar que o Sublime ele vai trazer algumas coisas muito mais otimizadas, certo? Inclusive um autocomplete. Não sei se você observou que aconteceu aqui na minha tela, ok? E eu vou te dizer o seguinte: você pode fazer a instalação dessa ferramenta, desses complementos, desses plugins. E para fazer a instalação desses plugins, para tornar o Sublime Text mais poderoso, com mais recursos, está naquele link que eu passei. Mas antes disso, eu vou mostrar que o Sublime Text funciona exatamente igual o bloco de notas e também o Notepad++. Então eu vou salvar aqui novamente, arquivo, save ou Ctrl S. Vou abrir agora a pasta aula 3. Agora eu tenho aqui também o teste Sublime. Vou dar 2 cliques e aí você vai ver que apareceu aqui testando o Sublime Text, certo? Qualquer uma das ferramentas que você escolha vai funcionar para realizar esse percurso. São ferramentas simples, porém, algumas um pouco mais sofisticadas. Caso você opte pela utilização do Sublime Text, eu recomendo que você leia o tutorial que eu passei para vocês. É um tutorial que eu mesmo escrevi. Nesse tutorial você então tem, o que eu já falei, uma explicação do Sublime Text, você tem lá a instalação, passo a passo, certo? Como você faz a instalação. Tem também, como eu disse, a instalação de alguns plugins, e aqui eu estou explicando como é que funciona a instalação desses plugins. É um pouquinho complicado, principalmente porque é em inglês, mas eu acredito que se você vier aqui com bastante atenção, você conseguirá, tá bom? Esses plugins, eles trazem alguns recursos adicionais, são bem úteis. Eu recomendo fortemente que você, pelo menos, teste. E também no final desse tutorial tem algumas dicas de como utilizar a ferramenta, principalmente porque ela é em inglês. Esta, então, é a segunda ferramenta que eu recomendo que você teste e veja qual das duas você se identifica mais ou que você acha que é mais adequado para o seu momento de aprendizado.
A sua tarefa, então, para essa aula de número 3, na verdade, são duas. A primeira tarefa é você fazer o download dessas duas ferramentas que eu acabei de explicar para você. Aí você vai baixar elas, você vai instalar e vai fazer alguns testes. E aí você vai escolher qual é a ferramenta que você mais identificou para utilizar aqui no nosso curso, ok? Essa é a primeira. A segunda tarefa é, você vai entrar no Discord e você vai responder lá para a gente uma enquete e vai dizer qual é a ferramenta que você escolheu, ok? Tá bem simples, é só você procurar lá na opção no canal Enquetes e marcar lá qual é a opção que você, né, decidiu. Qualquer dúvida, você pode deixar lá no Discord ou entrar em contato comigo através do e-mail que eu já passei para vocês, ok? Então é isso. Até mais. Tchau, tchau.